Pessoal, boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso, né? Antes de começar de fato com o nosso conteúdo aí, né? Queria trazer um pouquinho, né? E explicando de quem está oferecendo esse curso para vocês, né? Esse curso aí é um curso oferecido pelo CPI PETEC, né? O CPI PETEC, além desses cursos gratuitos ou pagos, né? Se for escolhida a opção de ter o certificado, o conteúdo e a gravação, né? Que ela possui uma série de MBAs e especializações, né? Cursos de pós-graduação. Então, tem cursos à distância, tem cursos, né, ao vivo, totalmente online, híbrido, modalidades presenciais aí com híbrido também. Enfim, tem uma série de formatos e de abordagens, né, que vocês podem estar escolhendo aí para fazer a especialização de vocês, né? Eu recomendo, cara, a IPTEC não só por estar aqui, né, ministrando um curso por eles, por ministrar disciplinas na pós-graduação, mas também por ser aluno da IPTEC, né? Eu já cursei duas pós-graduações pela IPTEC, então eu confio, eu indico, eu recomendo, né? E um ponto que eu boto muito positivo, né, com relação à IPTEC é a qualidade dos professores, né? E a experiência prática que, de forma geral, a maior parte dos professores possui, né? Então, a IPTEC ela tem muitos professores na sua estrutura, né, que são professores de mercado, né? Não é aquele cara simplesmente acadêmico, não que o professor que é puramente acadêmico seja ruim. Já tive vários professores acadêmicos que foram excelentes, mas eu sempre tive preferência por aqueles professores que têm o viés prático, né? Aquele cara que trabalha, né, na empresa XYZ lá durante o dia e de noite ele vai lá e ministra uma disciplina que tem tudo a ver com aquilo que ele trabalha, né? Eu acho que traz uma vivência, uma bagagem prática que principalmente quando a gente está falando, né, de um curso de pós-graduação, né, e aí como uma pós-graduação, né, entende-se que todos que estão ali já fizeram, né, uma primeira graduação, já é uma galera que está em um certo nível, né, da carreira, um certo momento da carreira. Eu entendo que professores com uma bagagem prática podem contribuir muito mais do que simplesmente professores com bagagem, né, acadêmica, puramente teórica, né. Então, é um ponto positivo que eu vejo na IPTEC, por isso que eu recomendo, né, todas as pós e MBAs e especializações do Instituto, tá bom? Além das pós-graduações, né, a IPTEC ela tem diversas modalidades de curso, né, tem cursos de extensão, cursos gratuitos, como esse aqui que vocês estão fazendo hoje, cursos livres, cursos de qualificação profissional, enfim, tem curso para todos os gostos, desejos e necessidades, né, pessoal? Trazendo aqui também para vocês, pessoal, eu comentei, né, que eu também sou professor, né, estou como professor em algumas disciplinas da pós-graduação, né, então já tive o prazer aí de ministrar as disciplinas de Lean Six Sigma e as disciplinas de transformação de processos aí para as turmas de qualidade e do MBA de qualidade e gestão de processos, do MBA em gestão empresarial e da pós em engenharia da qualidade, né? Então, se você já cursaram algum desses cursos aí recentemente, provavelmente estudou comigo. Se não, se está cursando, pode ser que você venha estudar comigo. Enfim, espero encontrar com vocês, né, em algum curso aí da pós-graduação. Eu sempre digo que esses cursos, né, gratuitos que a IPTEC oferece são uma porta de entrada, né, porque é um bom test drive para você poder pegar e avaliar a instituição, né, avaliar o nível dos professores, avaliar, né, a didática, avaliar o relacionamento, né, com a secretaria como um todo. Eu acho que é um bom teste, uma boa experiência que vocês podem fazer, né, antes de fato começar e se matricular numa pós, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de conhecer, né, um pouco mais sobre a instituição e eu espero encontrar vocês aí num curso de pós-graduação ou em outro curso gratuito como esse aqui. Bom, pessoal, e qual que é o objetivo desse treinamento, né, de fato, né? É compreender o que é a análise de causa raiz, né, a RCA, conhecer as etapas para o desenvolvimento de uma análise de causa raiz e conhecer algumas estratégias para a condução bem-sucedida de uma análise de causa raiz. Então, a ideia é que ao final desse curso você saia com esses três objetivos aí atendidos, tá bom? E como que a gente dividiu, pessoal, esse curso? Eu dividi esse curso aqui em quatro módulos. Um primeiro módulo de introdução, que a gente vai trazer algumas definições, vamos falar de forma muito conceitual ali sobre análise causa-raiz. Um segundo módulo em que a gente vai trazer as características da análise de causa-raiz. Um terceiro módulo aonde a gente vai passar, né, por todas as etapas para o desenvolvimento da análise de causa raiz na prática mesmo. Então a gente vai ver etapa por etapa o que a gente precisa fazer, né, de forma racional, né, não necessariamente ali num passo a passo numa folha, mas
o que deve vir, qual ação deve vir uma depois da outra ali durante a aplicação, né, desse processo interativo. E, por fim, uma atividade prática bem simples, mas que eu acho que pode nos ajudar, né, a como vou colocar isso na prática amanhã, né? Tudo isso que a gente falou aqui, como que eu posso botar na prática amanhã? Então, eu acho que essa atividade prática ela pode nortear e trazer isso para a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, né, começando aí com o nosso módulo 1 de introdução. Pessoal, eu não consigo enxergar a tela de vocês a todo momento, então eu tenho que ficar aqui minimizando uma, vindo com a outra. Então, se vocês tiverem algum tema, algum assunto, alguma dúvida, algum questionamento, não hesitem em me perguntar, tá? Porque eu vou estar sempre olhando aqui, mas pode ser que seja algum momento que eu não esteja conseguindo enxergar a tela de vocês, tá? Começando aí, então, com a introdução, né, ao RCA, como definição, né, como que a gente pode definir a análise de causa-raiz, né? A análise de causa-raiz, ela é um método usado para investigar problemas e descobrir a sua verdadeira causa, em vez de apenas lidar com os efeitos. A RCA, ela busca entender o que está na origem do problema, ajudando a encontrar soluções que evitem que ele aconteça novamente. É um método essencial para melhorar processos, prevenir falhas repetidas e aumentar a eficiência do trabalho. Então, de forma bem resumida, pessoal, essa é a definição da RCA, da análise de causa raiz. E aí, né, a gente falou de método, né, que a RCA ela é um método para investigar, né, problemas e descobrir a sua verdadeira causa raiz, né? E aí eu sempre gosto de trazer, né, uma frase aqui do professor Vicente Falcone, né, que é o que soluciona problemas não são as ferramentas, mas sim um método. E aí quando a gente fala de método, eu também gosto muito de trazer essa parte aqui, né, em que a gente olha a etimologia da palavra, né, método. Método nada mais é do que o conjunto da palavra meta, né, que seria a meta, né, o objetivo ali em si, e outros que seria o caminho, né? Então, a meta nada mais é do que o método, nada mais é do que o caminho para a meta. Então, a gente tem uma meta, uma situação atual, e o método é o que vai levar a gente dessa situação atual para esse novo patamar. E dentro desse método, a gente tem uma série de ferramentas, mas somente as ferramentas puramente, né, utilizadas, aplicadas de forma isolada, elas não causam uma transformação, né? Nos levam, né, para onde a gente quer chegar de fato, né? A aplicação do método, né, que é o conjunto dessas ferramentas aplicado, né, de forma correta, na sequência correta, no momento correto e sendo a ferramenta correta para cada etapa, é o que vai fazer a gente conseguir de fato uma transformação e sair da situação atual para uma situação melhor ali de acordo com a meta pré-estabelecida, tá bom? Bom, pessoal, em outras palavras, né, o RCA é um processo sistemático, interativo, em que os fatores que contribuíram para um incidente são identificados pela reconstrução da sequência de eventos e pelo constante questionamento do porquê, até que as causas raízes subjacentes sejam elucidadas. Então, aí a gente falou de questionamento do porquê. E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre a metodologia dos 5 porquês. Mas o RCA, como de uma forma geral, né, ele se baseia nesse espírito questionador. Né? Você nunca pode aplicar o RCA sem o espírito questionador. O que é o espírito questionador? É questionar de fato o status quo, né? Entendendo, né, o que aconteceu, né? Por que aconteceu e de fato, ir profundamente na causa raiz, né? Entendendo por que aquela atividade aconteceu daquela forma, como que deveria ter acontecido, por que não aconteceu daquela forma que aconteceu, enfim, ter o espírito questionador dentro de você durante a aplicação do RCA. Se a gente for para a aplicação do RCA com aquele espírito do sempre foi assim, qualquer resposta que vier, é isso aí que eu vou anotar e beleza, vou fazer aqui o preenchimento do formulário aqui padrão, seguindo as ferramentas, mas sem ter o espírito questionador, pessoal, a gente não vai chegar na real causa do problema, porque geralmente as pessoas elas são muito superficiais quando precisam responder sobre algum problema. Então, ninguém gosta de levar problema, né? Então, quando a gente está falando de análise de causa-raiz, de encontrar a raiz do problema, de fato, a gente precisa tirar as pessoas da zona de conforto. Como que a gente tira as pessoas da zona de conforto? Questionando.
Mal comparando, né, pessoal? Vamos pegar aquela criança chata que pergunta o porquê de tudo. Qual criança que é mais legal? Aquela criança que não questiona nada, que é boazinha, ou que faz tudo direitinho, ou aquela criança que questiona tudo, quer saber o porquê de tudo? De forma geral, acredito que a grande maioria fala, pô, aquela pessoa que não, aquela criança que não dá para trabalho, né? Que faz tudo, que não questiona, que sempre obedece, é a que dá menos trabalho. Mas a criança que mais questiona, né, é aquela que dá mais trabalho, porque ninguém gosta de ser questionado. Da mesma forma que a gente não gosta de ser questionado ali pela criança que pergunta o porquê de tudo, no nosso ambiente de trabalho também a gente não gosta, né, de ser questionado. Então, para o RSA de fato funcionar, a gente precisa tirar as pessoas da zona de conforto, precisa ter esse perfil questionador e aplicar a ferramenta sempre aí, indo a fundo no que está sendo respondido, no que está sendo trazido ali para a mesa, para o jogo, tá bom? Pessoal, e quando eu aplico o RCA, né? O RCA, ele é um processo reativo, ou seja, pessoal, ele é implementado após a ocorrência de um incidente, geralmente após eventos críticos. Então, diferente de outros métodos, né, de melhoria contínua de processos, o RCA, ele não é um processo em que você vai utilizar ele de forma preventiva. Você vai utilizar ele depois que der algum BO. Deu algum problema, pô, estourou aquela bomba dentro da empresa, é o momento que você vai utilizar o RCA para fazer uma análise da causa raiz, chegando na raiz do problema, entendendo, né, qual foi o problema, o que deveria ter acontecido, como que aconteceu, por que não aconteceu daquela forma, o que a gente vai fazer para aquele problema não voltar a acontecer. Então, o RCA ele vai seguir todo esse fluxo aí de desenvolvimento, né? Então, as ferramentas que a gente tem dentro do RCA, elas podem ser utilizadas de forma preventiva? Podem. Elas são utilizadas? São. Mas a forma como a gente vai ver aqui, né, esse passo a passo, essa sequência de atividades, até mesmo a atividade prática, ela é muito mais aplicada em processos reativos. Tá bom, pessoal? E falando, né, um pouquinho sobre os objetivos da RCA, é basicamente identificar, né, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, o que pode ser feito para impedir que aconteça de novo e se as ações implementadas realmente melhoraram a segurança dos processos e dos sistemas. Então, basicamente, são esses 5 objetivos, pessoal, e que é basicamente o que eu vinha falando aí nos slides anteriores, mas de forma bem simples, o RCA tem esses 5 objetivos. Então, você aplicar o RCA, você vai entender o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, o que pode ser feito para impedir e se as ações implementadas realmente melhoraram a segurança dos processos, né? Se elas foram efetivas, né? Se elas garantem uma sustentabilidade daquela melhoria que foi feita, né, para corrigir um determinado problema. Beleza, pessoal? Seguindo para o módulo 2, pessoal, características da RCA. Algumas características da RCA, pessoal. A primeira, a análise ela é de natureza interdisciplinar. Inclui pessoas, né, que detêm conhecimento sobre os processos envolvidos no evento e pessoas com diferentes níveis de experiência e formação profissional. Esse aqui, pessoal, é um ponto que eu sempre falo. Durante a aplicação de uma RCA, você vai ter que montar um grupo de trabalho, um grupo provisório que vai atuar naquela RCA e depois provavelmente ele vai ser desfeito. Então, nessa RCA precisa ter pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então, a gente não pode discutir a análise da causa raiz de um problema, sei lá, no setor da logística, sem ter o pessoal que trabalha na logística. Tem que ter alguém que trabalha naquela área, precisa ter alguém que está ligado diretamente àquele processo que deu problema. E também eu não posso fazer uma análise de causa raiz somente com pessoas daquela área, porque aquele pessoal ele vai ter uma visão muito focada no problema e talvez não na causa raiz e talvez não na solução. Então, quando você começa a envolver pessoas, né, de diferentes níveis de experiência e formação profissional e também, né, de áreas diferentes, você garante, né, uma interdisciplinaridade, né? Você acaba criando times multidisciplinares. Então, é um problema na área da logística. Beleza. Eu vou pegar o cara que faz atividade, eu vou pegar um especialista que tem um domínio maior do processo e que pode trazer um insight ali de alguma coisa que ele já viveu. Eu vou pegar um engenheiro, eu vou pegar um mecânico,
eu vou pegar um cara da qualidade, enfim, eu vou pegar várias pessoas diferentes, de áreas diferentes, de níveis diferentes, que tenham alguma relação. Claro, eu não vou pegar um cara passando na rua e, não, chega aí, vem aqui ajudar a gente. Não é isso. Não que ele não possa ajudar, né? Mas pegar pessoas que de fato têm alguma relação com aquele processo, podem não estar inseridas diretamente, mas que possam ajudar de alguma forma, beleza? Segunda característica, pessoal da RCA, a análise concentra-se em sistemas e processos e não em desempenhos individuais. E aí eu trago uma análise, né, uma comparação, né, comparando a abordagem sistemática da abordagem sintomática, né? Então, no processo de RCA, a gente busca sempre a abordagem sistemática. A gente vai buscar o problema dentro do sistema. E a abordagem sintomática, ela busca o problema em cima do sintoma e geralmente ele está muito ligado em cima, a procurar o problema em cima das pessoas, em quem de fato, né, ali que cometeu aquele erro, entre aspas, né? Então, o processo de aplicação do RCA, ele não vai buscar culpados, né? Ele vai buscar a causa raiz daquele problema. Eu costumo sempre dizer, né, que um processo, né, um colaborador, né, ele só comete uma falha no processo porque o processo permite que ele cometa aquela falha. Pô, Nicolas, mas aí tu tá falando que o colaborador ele não erra? Não, ele erra sim, né, pessoal? Mas de forma geral, né, ele erra porque o sistema permite que ele erre. Porque se a gente estruturar um processo em que você tenha, né, mecanismos à prova de falhas, que você tenha validações, que você tenha, né, ferramentas ali para impedir, né, que o problema, né, ele se perpetue, que ele passe para a próxima etapa, né, você consegue ter uma análise muito mais rápida, né, uma tomada de ação muito mais rápida. Se você tem, né, um plano de treinamento muito bem elaborado, um plano de manutenção preventiva muito bem elaborado e que é cumprido, então você começa a mitigar possíveis riscos que podem acontecer. Então, é aquilo que a gente falou, é aquilo que eu falei no começo. As pessoas só cometem erros, né, nos processos porque o processo permite que elas cometam os erros, né? Então, dentro do RCA, quando a gente fala de abordagem sistemática, a gente não vai procurar o erro o colaborador, ele não lubrificou o rolamento. Não é isso, eu vou tentar entender por que o colaborador não lubrificou o rolamento. Ele não lubrificou o rolamento porque, sei lá, não tem nenhum checklist que obrigue ele a fazer isso. Ele não lubrificou o rolamento porque não está na rotina de manutenção periódica, preventiva, enfim, da área. Ele não lubrificou o rolamento porque esse não é um ponto mapeado nas rotinas das atividades diárias. Não sei. Pensar de fato no porquê que não foi realizado. Assim, não ter aquela análise rasa, não foi, o problema aconteceu porque fulano de tal fez errado, porque fulano de tal não fez determinada atividade. Enfim, entender de fato a análise mais profunda, né, para aquele problema, tá bom? Uma terceira característica, pessoal, a análise ela se aprofunda, perguntando o que e o porquê, até que todos os aspectos dos processos sejam analisados e os fatores que contribuíram para o incidente sejam considerados. Então, aqui foi aquilo que eu falei, né, pessoal? Lá no outro slide, da questão do perfil questionador, do espírito questionador. A característica da RCA, está aqui, né, escrito, né, como a terceira característica, é ser uma análise que se aprofunda, perguntando o que e o porquê. Não se limitar a respostas rasas, a respostas objetivas demais. Tá bom, pessoal? A quarta característica, pessoal, da RCA, a análise, ela identifica alterações que podem ser feitas em sistemas e processos, seja através de redesenho ou do desenvolvimento de novos processos e sistemas que podem melhorar o desempenho e reduzir o risco de novo incidente. Então, essa análise, né, ela não, essa análise, né, ela pode, né, melhorar, né, o desempenho daquele processo, reduzir, né, o risco de novo incidente, mas ela foca bastante nessa identificação das alterações
que precisam ser feitos nos sistemas, né? Então, não é somente, né, uma atividade ela não foi realizada, uma atividade ela não foi cumprida, e sim, de fato, entender o que eu posso mudar no meu sistema, o que eu posso mudar no meu processo, né? O que eu posso redesenhar, o que eu posso melhorar a forma, o fluxo de atividade, né? Como que eu posso mudar o fluxo de atividade aqui para tornar esse processo melhor, com uma performance melhor, reduzindo aquele risco, né? Reduzindo o risco, né? Que aquele problema volte a acontecer, né, pessoal? Então, é a quarta e última característica da RCA, tá bom? E aí, né, ainda dentro desse primeiro momento, falando sobre RCA, eu trago também, pessoal, os 3 R's da análise de causa raiz, né? Então, quando a gente fala dos 3 R's da causa raiz, a gente tem aí, né, pessoal, o reconhecer, o reagir e o resolver. Então, basicamente, pessoal, durante, né, a análise de causa raiz, a gente tem sempre que ter esses 3 R's com a gente durante a aplicação da RCA. Eu estou reconhecendo, eu estou reagindo, eu estou resolvendo. Então, são 3, né, componentes essenciais para o processo da RCA que você precisa ter na sua mente, né, ter ali com você, para que você não pule nenhuma etapa, para que você não deixe, né, de ter os benefícios que uma boa aplicação do RCA pode trazer, né, para a sua organização como um todo. Beleza, pessoal? Bom, e algumas observações aí sobre causa e efeito, né, pessoal? Porque quando a gente está falando de RCA, a gente está falando de análise de causa-raiz. Quando a gente está falando de causa-raiz, a gente tem a questão do efeito também, né? Então, trazendo aí o primeiro ponto, né, uma primeira observação. Um incidente, ele ocorre quando há uma variação inesperada em um processo. Então, um incidente é sempre quando foge ali da variação normal do processo. Você espera que o processo ele varie daqui até aqui. E aí você tem uma variação fora desse esperado. Então, isso você considera como um incidente. Todo processo está sujeito a variações. Então, por melhor que o processo seja, todo processo está sujeito a variações. Algumas variações são inerentes ao desenho do processo e são chamadas de causas comuns de variação. O que são isso, pessoal? Causas comuns? Temperatura, pressão, viscosidade, qualquer coisa que você mede ali do seu processo que vai variar de forma normal, seja por uma característica do produto, seja por uma característica do ambiente, são variações comuns de variação. E a quarta observação é que outras variações nascem em circunstâncias ou ocorrências não usuais, externas ao desenho do processo e podem ser intermitentes e de difícil detecção, e são chamadas de causas especiais de variação. É aquela causa de variação que foge ali da normalidade do processo, né? Então, um exemplo seria talvez uma troca de fornecedor de matéria-prima, seria um desastre natural, seria algo que de fato foge do desenho do processo. O seu processo ele é desenhado para funcionar de determinada forma, e aí entra uma variação ali que não estava sendo contabilizada, né, naquele processo, no desenho daquele processo, tá bom? Bom, pessoal, então módulo 3, etapas para o desenvolvimento da RCA. Então, quais são as etapas aí para o desenvolvimento da RCA? Primeiro passo, pessoal, organize uma equipe de trabalho. Isso aí eu comentei anteriormente. O RCA, ele exige que você tenha uma equipe de trabalho multidisciplinar para poder atuar naquele problema em questão. Descreva detalhadamente o que aconteceu e como aconteceu. Identifique as causas potenciais. Na sequência, identifique as causas raízes e, por fim, aí, identifique e implemente as ações para a redução do risco de recorrência do incidente. E, por último, mas não menos importante, avalie a efetividade das ações tomadas. Beleza, pessoal? Então, esses são os 6 passos para o desenvolvimento de uma RCA. E aí, agora a gente vai ver cada passo aí de forma um pouco mais detalhada, beleza? Então, começando aí com o primeiro passo, né? Primeiro passo, organize uma equipe de trabalho. E aí, qual que é o tamanho dessa equipe de trabalho? Eu recomendo, pessoal, não mais do que 8 a 10 pessoas. Pode ser 4 pessoas, 5, 6, 7, 8, 9,
10 estourando. Porque se a gente montar uma equipe muito grande, né, dependendo ali do problema em questão, vai ser muita gente em cima da mesma situação, em que alguns vão falar, outros vão se calar, e esses que se calarem, eles vão ficar meio que escondidos ali, né? Você não vai conseguir perceber. Então, quando você coloca menos pessoas, você força para que todas as pessoas tragam a sua visão, o seu ponto de vista, né? E que você consiga ter um debate mais sadio, né? Quando tem muita gente, o trabalho fica meio confuso, fica meio perdido, né? E como que eu vou formar essa equipe, né? Qual é a formação e os papéis desempenhados pelas pessoas dentro dessa equipe, né? Essa equipe ela precisa ter um líder, né? Alguém que tem conhecimento sobre o tipo de evento ocorrido e possui autoridade para implementar mudanças no processo. Essa equipe precisa ter um facilitador, né? Um especialista em qualidade, em projetos ou em melhoria contínua, né? Se o líder, né, ele já detém, né, esses conhecimentos, ele sabe aplicar um RCA, ele tem total domínio sobre a ferramenta, às vezes a função do facilitador ela pode ser absorvida pelo líder, tá bom, pessoal? Profissionais com conhecimento da área sobre análise. Então, precisa ter profissionais ali que detêm conhecimento sobre aquela área e também lideranças aí seniores para poder dar um peso maior, né, naquela análise, dar algum apoio, algum patrocínio em cima de alguma mudança significativa que precisa realizar, trazer alguma bagagem, alguma experiência que já viveu, né, algum conhecimento, né, se aquela liderança possui, né, um conhecimento profundo sobre o processo, né? E não está aí, mas também pessoas, né, de outras áreas que possam contribuir para a análise como um todo, como a gente já comentou, né, pessoal? Pessoal das áreas de manutenção, áreas de suporte como um todo, né, qualidade, etc. Tá bom? Bom, segundo passo aí para o desenvolvimento do RCA, colete dados sobre o que aconteceu e como aconteceu, né? Então aqui você vai fazer uma descrição detalhada do evento, né? Incluindo a sua cronologia, né? Trazendo, né, as áreas, os serviços, os setores afetados pelo problema e que participaram do evento. Então, basicamente, essa etapa de coleta de dados são essas informações que você precisa extrair. Claro, a gente pode ter uma análise mais profunda, né? Entendendo mais sobre o problema. A gente precisa de fato entender, né, o que aconteceu e como aconteceu, né? E quais são as ferramentas que eu posso utilizar para identificar o que aconteceu e como aconteceu, na opinião de vocês? Quais seriam as ferramentas? Antes de responderem, pessoal, o Leonardo perguntou aqui qual seria a diferença entre causa potencial e causa raiz. Então, cara, a causa potencial é aquela causa que você ainda não fez uma análise profunda. É algo que foi levantado ali, pô, você, por exemplo, fez um diagrama de Chikawa. E aí levantaram uma situação específica ali para um determinado problema e você foi lá, beleza, isso aqui é uma causa potencial. Ela se torna causa raiz a partir do momento em que você pega aquela causa potencial e você investiga ela mais a fundo. E aí você pode investigar ela mais a fundo de diversas formas. Uma forma que você pode investigar mais a fundo é aplicando a ferramenta dos 5 porquês, a técnica dos 5 porquês em cima daquela causa potencial, porque aquela causa potencial ela pode ser a pontinha do iceberg, mas você tem uma causa raiz daquela causa potencial que de fato que é onde você precisa atuar, tá bom? Não sei se eu consegui me fazer claro aí com relação à diferença entre as duas, tá bom? Se não foi, fala aí. O pessoal colocou aí, né, algumas ferramentas para coletar, né, o que aconteceu e como aconteceu, né? Diagrama de Chikawa, ferramenta de 5 porquês, histograma, 8D, etc. Bom, pessoal, basicamente as ferramentas da qualidade, né? Claro, né? Eu gosto de utilizar algumas ferramentas em alguns pontos diferentes, tem gente que gosta de utilizar em pontos mais preliminares. Eu acho que o tempo em que você vai utilizar ali, ele não é o grande problema, o que vai mudar muita coisa, não, tá? Diagrama de Pareto, perfeito. Eu acho que todas as 8 ferramentas da qualidade, de forma geral, elas são muito bem aplicadas durante a análise de causa raiz. Mas pensando nesse momento preliminar de coleta de dados sobre o que aconteceu, eu gosto de utilizar bastante, né, a folha de verificação. Então, a folha de verificação, né, ela é usada para coletar dados e registrar, né, com que frequência, né, os eventos ocorreram, permitindo quantificar problemas a partir de observações, e geralmente
é o primeiro passo na solução de problemas, né? Então, trazendo um exemplo aqui de uma folha de verificação, né? Aqui a gente tem um processo de fabricação de anel. E aí, com a folha de verificação, a gente listou, né, os principais defeitos, contabilizamos, né, a frequência de cada defeito num período pré-determinado e identificamos aqui quais eram os defeitos que mais impactavam num determinado problema. Então, pô, os maiores problemas que eu tenho aqui na fabricação de anel são riscados e oxidados. E aí, essa é a minha primeira etapa, beleza? Aqui já não é a minha solução, minha análise causa-raiz, mas ela está me trazendo aqui, né, um primeiro norte de aonde eu preciso, né, começar a fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de análise, tá bom? Uma outra ferramenta que eu gosto muito de utilizar nessa fase preliminar de identificar o que aconteceu e como aconteceu é o fluxograma, né? Então, o fluxograma ele é uma representação, né, visual das etapas de um processo, né, usando símbolos geométricos, para mostrar a sequência de atividades, os recursos envolvidos e o caminho a ser seguido até o resultado final, né? Então, fazer um fluxograma, né, do evento, descrevendo, né, como as coisas deveriam ter ocorrido e comparar, né, esse fluxograma com o fluxograma, né, de como de fato, né, aconteceu, faz com que a gente consiga identificar ali aonde teve alguma divergência, né? E em cima dessa divergência, a gente aprofunda a análise de entender o porquê que aquilo aconteceu. Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar nesse primeiro momento ali, né, de entender, né, o que aconteceu, né, é o gráfico de controle, né? Então, o gráfico de controle, né, ele é um gráfico de tendência com limite superior e inferior, né, de controle, usados para verificar, né, se um processo está estável e dentro do controle estatístico, considerando a variabilidade natural e as causas comuns, né? Então, através de um gráfico de controle, o processo já tem um gráfico de controle. Vou lá analisar o gráfico de controle para poder entender ali como que está o comportamento daquele processo, né? Ele pode me dizer algumas coisas ali para minha análise preliminar, né? Na minha coleta de dados sobre o que aconteceu, né? E como aconteceu. Uma outra ferramenta que pode ser utilizada aí durante essa fase inicial, pessoal, é a estratificação, né? Então, a estratificação de dados, ela é uma técnica, né, para análise e tratamento de informações por meio da separação de dados variados. Aí, trazendo isso aqui como exemplo, né, de evolução do número de falhas por turno, a gente vê aqui que a partir de abril a gente teve um aumento no número de falhas. Então, a gente saiu de uma média de 80 para uma média de 105. Se eu não fizesse uma estratificação, eu não conseguiria enxergar que no turno B, basicamente, a média até caiu, né? Manteve estável. E que todo esse aumento ele vem aqui responsável de responsabilidade do turno A. E que, de fato, eu preciso, né, fazer um trabalho mais enérgico no turno A. E não em todos os turnos de forma genérica. Entendeu, pessoal? E, por fim, aí, né, mas não menos importante, lembrando que aqui não são todas ferramentas, são algumas ferramentas só, tá, pessoal? Tem um bom e velho brainstorm, né? Às vezes a gente está num processo em que, deixa eu voltar aqui, em que eu não tenho dados para poder estratificar, eu não tenho essa estratificação por turno, eu não tenho um controle estatístico do processo implementado, eu não tenho como fazer um fluxograma, ou eu não tenho um fluxograma de como deveria acontecer aquele processo, eu não tenho, talvez, dados confiáveis para poder fazer uma folha de verificação, enfim, eu tenho uma série de dificuldades em que eu não consigo implementar nenhuma dessas ferramentas aqui da qualidade. Às vezes, o bom e velho brainstorm, que é você discutir com todo o time ali, ele já traz um caminho, né, do que aconteceu e do que aconteceu, né, e de como aconteceu aquele determinado problema que a gente está analisando ali, né, pessoal? Então, lembrando, né, a primeira fase é organizar a equipe. Aí, beleza, equipe montada. A segunda fase é, de fato, começar o trabalho. E aí, esse começo de trabalho é identificando, né, o que aconteceu e como aconteceu. Então, a aplicação do brainstorm aqui, ela é super bem-vinda, tá bom? Bom, pessoal, e aí eu pergunto para vocês, eu preciso usar todas essas ferramentas nesse momento inicial? O que vocês acham? Eu já dei a resposta, mas eu quero a participação de vocês. Enquanto eu pego minha água. A Débora botou aqui não. Cícero botou não. Bom, pessoal, eu já tive um gestor, que é um grande amigo, que ele costumava falar, né, principalmente nos treinamentos de Lean Six Sigma, quando a gente apresentava, né, aquele monte de ferramentas lá para a galera, e aí o pessoal se assustava, tipo assim, caraca, como que eu vou usar tudo isso? Pô, como que eu vou usar todas essas ferramentas, todos
esses gráficos no Minitab, o pessoal ficava meio perdido, meio assustado. E aí ele sempre falava isso, e, cara, eu levei isso para várias outras aplicações da vida profissional. É que as ferramentas, né, elas são como o cinto do Batman, né? O Batman, ele tem ali um monte de coisa naquele cinto ali. O que ele precisar, pô, se ele precisar lutar com o Superman, ele vai tirar uma Kryptonita. Se ele precisar lutar com um Coringa, ele vai tirar, pô, sei lá, aquele morceguinho que ele joga. Se ele for precisar lutar com outro, ele vai tirar uma bomba de fumaça. Com outro, ele vai arrumar uma pistola para sacar dali. Enfim, o que ele precisar, ele vai conseguir sacar daquele cinto. E aí eu costumo dizer que as ferramentas, né, elas são o cinto do Batman. Você precisa conhecer, saber que elas existem, né? Saber quando utilizar, saber como utilizar, mas você não precisa utilizar todas em todo momento, utilizar todas, né, em todas as situações, vai depender muito da situação, pessoal. Vão ter situações, né, e puxando aqui para análise de causa raiz, em que você vai precisar de uma profundidade de uma análise que é absurda. Vão ter análises que você vai conseguir fazer algo de forma muito mais superficial e que vai ser suficiente e que, de fato, você vai chegar na causa raiz do problema. Então, é aquilo, né, pessoal? Aquela resposta de consultor que ninguém gosta, né? Depende. De fato, e é aquilo, né, pessoal? Depende de fato do problema, depende de fato da situação, depende do processo, depende da equipe, depende de tudo. Mas utilizar aí as ferramentas como se fossem o cinto do Batman, tá bom? Pegar uma água aqui. Bom, e aí seguindo, pessoal, para o terceiro passo do nosso desenvolvimento aí da RCA. O terceiro passo é identificar as causas potenciais. E é aqui, né, para identificar as causas potenciais, a gente pode utilizar aí o bom e velho diagrama de Ishikawa que vocês comentaram aí quando eu perguntei sobre ferramentas, né? Então, eu gosto de utilizar o Ishikawa nesse terceiro passo. Naquele primeiro passo, né, que na verdade é o segundo, né, mas que é o primeiro quando a gente pensa de fato em mão na massa, ele é um passo muito mais de você estruturar o que você vai analisar ali, né? O que de fato você vai estar analisando. Então, por isso que eu prefiro utilizar as outras ferramentas. Eu acho que elas norteiam muito bem, né, em base, às vezes, com dados e fatos, o que de fato eu preciso analisar e fornece, né, munição para o diagrama de Ishikawa, né? Às vezes aquela análise preliminar, né, daquelas outras ferramentas me traz, né, o que de fato eu tenho que colocar na cabeça, né, da espinha do peixe, né? Então, o diagrama de Ishikawa, né, pessoal, ou o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama de 6M, né? Ele tem uma série de nomes aí, utilizem o que vocês preferirem. É uma ferramenta que pode ser, né, utilizada para investigar e apresentar aí as possíveis causas de um determinado efeito, né? Então, o diagrama de causa e efeito, né, ele é estruturado em 6 categorias, né, conhecida como 6Ms, que é material, mão de obra, meio ambiente, máquina, medida e método, né? E também um ponto que eu sempre trago, pessoal. Nicolas, eu estou fazendo o preenchimento aqui do Ishikawa e eu preenchi somente 3 categorias. Tem problema? Não. Ah, eu preenchi 4 categorias. Tem problema? Não. Eu preenchi 2 categorias. Tem problema? Não. Pô, eu estou preenchendo aqui, preenchi tudo, mas eu estou confuso aqui. Eu não sei se eu coloco isso aqui em método ou se eu coloco isso aqui em máquina. Eu estou confuso, tal. Aonde eu coloco? Tanto faz. As categorias, pessoal, do Ishikawa, elas são direcionadores. Então, elas são nada mais do que para a gente poder olhar para aquilo ali e puxar, né, na nossa mente ali, né? Pô, o que está relacionado com método? Pô, o que está relacionado com matéria-prima? O que está relacionado com mão de obra? Para facilitar a aplicação. Mas uma coisa que eu sempre falo, pessoal, a ferramenta, ela é um meio, ela não é o fim. Então, o fim e o objetivo ali é, de fato, chegar na causa raiz do problema. Se você colocou em método, colocou em máquina, colocou em material, colocou em mão de obra, gente, não é isso que vai determinar ali se está correto ou não, se vai chegar na causa raiz ou não. Aquilo ali é puramente para poder te ajudar e nortear na aplicação do RCA. E aí, né, pensando nessa questão, né, de, pô, beleza, eu não preciso utilizar todas as categorias, preciso utilizar as categorias que façam sentido,
eu não preciso me apegar tanto em colocar ali certinho em cada categoria, porque às vezes o pessoal perde horas e horas numa análise, não porque quer colocar certinho. E, cara, aquilo ali não vai agregar valor nenhum, cara. Faz o negócio, sabe? Não se apega muito a isso. Tira esse preciosismo. Então, colocando tudo isso na mesa, né? Um ponto que eu sempre trago é: vocês podem utilizar categorias alinhadas com o negócio. Pô, Nicolas, eu estou olhando aqui e a categoria de máquina ela não faz sentido para o meu processo aqui, porque eu não tenho máquina. Sei lá, eu sou da área de serviços, não sei, e não tem máquina nenhuma. Pô, mas tem uma categoria aqui, cara, que seria a categoria de. Porra, vamos pensar aqui, não sei. É, Categoria de documentos, sei lá, alguma coisa, cara, de qualquer coisa que faça sentido para você. Cara, tem uma categoria, isso aqui pode ser uma categoria que pode ter muito problema atrelado a isso aqui. E isso aqui não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Cara, você pode personalizar o Ishikawa. Um ponto que eu sempre falo isso, depois eu venho com a ressalva. Um ponto que você tem que ter muito cuidado cuidado na hora de você personalizar uma ferramenta, porque se você não tem um domínio sobre a aplicação original daquela ferramenta, né, o domínio daquela aplicação crua da ferramenta, você pode fazer com que ela perca, né, aquele efeito que ela sempre teve aplicado ao longo dos anos. Né? Então, há quanto tempo que a gente utiliza Ishikawa? Né? Pô, há mais de 50 anos que a gente utiliza Ishikawa. Vamos pesquisar aqui, né? Quanto tempo tem o diagrama de Ishikawa? A gente pesquisa aqui na hora. Ó, quanto tempo tem o diagrama de Ishikawa? 81 anos. Então, a ferramenta tem 81 anos. Funciona até hoje. Pô, aí tu vai falar que não funciona contigo? Enfim, claro, a gente pode ter processos e processos e a gente pode personalizar. Sem problema nenhum, pessoal. A única questão é cuidado para não personalizar demais e perder o efeito, né, que aquela ferramenta ela pode trazer, né, aplicada de forma correta, tá bom? Então, não, Nilson, eu tenho um domínio da ferramenta, eu conheço, pô, a beça, sou especialista nisso, domino de olhos fechados, com o pé nas costas, fazendo de cabeça para baixo. Cara, mete bala, vai em frente, tá bom? O Célio colocou aqui também no chat, estava vendo aqui. É bom padronizar a ferramenta da qualidade para facilitar o entendimento e o processo do RCA. E aí, né, pessoal, seguindo aqui dentro do diagrama de causa e efeito, né? Para quem não conhece, né? Existem algumas etapas para a aplicação dessa ferramenta, e aí são etapas que eu gosto de seguir. Primeira etapa é desenhar, né, a espinha de peixe em branco, né? E aí eu sempre recomendo, pessoal, existem formas de fazer isso pelo computador? Existem. Eu posso fazer isso num Excel? Pode. É a melhor forma? Não. Na minha opinião, a melhor forma de você fazer um diagrama de Chical é você pegar um quadro branco, desenhar a espinha de peixe no quadro branco e fazer o preenchimento com ela ali presencialmente, em loco, com a galera participando. Pô, Nicos, mas a gente trabalha aqui na empresa é tudo remoto, é um em São Paulo, outro em Manaus, o outro na Espanha. Beleza, não vai ter para onde correr, vai ter que utilizar um software para fazer o mapeamento, vai ter que utilizar um whiteboard, vai ter que utilizar um Excel, vai ter que utilizar um PowerPoint, enfim, vocês vão ter que se virar para poder fazer. Mas se você tem a opção de fazer de forma presencial, eu acho muito melhor desenhar no quadro branco, pegar talvez um papel craft, cola na parede se não tem quadro branco, desenha em cima do papel craft, cola com post-it, enfim. Eu acho que é muito melhor. Então, desenhe a espinha de peixe em branco, preferência, né, num quadro aí branco. Defina com clareza o efeito, então, o que vai ali na cabeça do peixe, né? Se a gente não tiver o efeito muito bem claro, as causas potenciais que vão surgir, né, nas espinhas, elas não vão ser muito bem claras, porque elas vão estar, né, meio turvas, porque o efeito estava ali um pouco meio mal definido. Né? Terceiro passo, pessoal, defina quais são as categorias que se adequam melhor ao defeito. Então, não, aí, os 6 M's, eles se adequam, eu quero seguir aqui, não quero personalizar nada, bota lá, matéria-prima, mão de obra, meio ambiente, método, máquina, enfim, bota tudo bonitinho lá. Quarto passo, faça um brainstorming para levantar as diversas causas do problema. Para cada causa primária, questione o porquê essa causa acontece. Então, você já começa ali, né, durante a aplicação do Ishikawa, você já vai ter um gancho para você poder ir ali para uma análise mais profunda e não se limitar somente ali, né, a respostas rasas, né? Acontece
o copo quebra porque ele cai no chão. Pô, mas por que o copo cai no chão, né? Ah, ele cai no chão porque ele é escorregadio. Então, beleza. Copo escorregadio. E depois a gente vai identificar, né, por que o copo é escorregadio. E assim vai, pessoal. E por fim, né, pessoal, revise e chegue a uma versão final do diagrama. Então, e aí um ponto que eu sempre recomendo no final, pô, tu gosta de guardar tudo bonitinho, ter todos os registros ali, né, num documento digital, numa pasta do projeto. Depois que já tiver tudo feito, bate uma foto, leva isso para um whiteboard, leva isso para um Excel, deixa isso mais legível, né, vamos dizer assim, de forma que você consiga resgatar aquilo ali num projeto futuro, caso o problema volte a acontecer. Então, essa última etapa de revisar e chegar a uma versão final aí do diagrama é muito importante. O Célio trouxe um outro ponto que eu concordo. Né? Atualmente, existem tantas ferramentas diferentes das clássicas que, às vezes, os usuários ficam meio perdidos. Né? Então, de fato, né, hoje, né, não somente hoje, né, mas nos últimos anos, com a questão da globalização, né, o acesso à informação, a questão, né, do mundo VUCA-BANE, né, esse conceito de você ter, né, um mundo muito mais volátil, incerto, ambíguo, enfim, tudo mais ágil. Começa a surgir muita coisa, mas, cara, eu sempre costumo falar que o pessoal faz muito rebrand, né? O pessoal pega aquilo que já existe, sei lá, pinta de uma cor diferente, escreve de trás para frente, fala que criou uma metodologia, fala que criou uma ferramenta, fala que está revolucionando o mundo, e é algo que já existia, já é feito há 50 anos, é feito há 100 anos, e o pessoal fica inventando a roda. Então, claro, existem ferramentas novas, existem desenvolvimentos novos, não estou falando que não tem, tá, pessoal? Mas é só um cuidado que a gente tem que ter, que às vezes o pessoal quer inventar coisa que já existe, né? Aí só dá nome diferente. Bom, trazendo um exemplo aí de diagrama de Chikawa, pessoal, que a gente preencheu um outro treinamento aqui mesmo da IPTEC, né? A gente pegou como exemplo, fizemos um diagrama de Chikawa para falta de tempo, né? E aí a gente levantou, né? O que poderia trazer a falta de tempo dentro de método, né? A falta de priorização, a falta de planejamento, a falta de disciplina, dentro de pessoas, né? A desorganização, a procrastinação e preguiça, a falta de conhecimento, dentro de meio ambiente, né? Barulho excessivo, excesso de reuniões, né, naquele ambiente de trabalho. Na parte de máquina, né, problemas com notebook, problemas com fones e equipamentos de forma diversos. Materiais, né, seriam aí problemas com software, né, softwares travando, softwares que não funcionam. Falta de café, porque se a galera não tem café, não fica produtivo, consequentemente, falta tempo. E aí, na parte de medida, cobrança, né, acima do nível coerente, né, metas sem ser smart e indicadores mal definidos, né, pessoal? Então, são alguns pontos aí que a gente levantou. E isso aqui foi uma análise didática que a gente preencheu num treinamento anterior, tá? E aí eu gostei e falei, cara, eu vou colocar aqui porque a gente mostra que dá para preencher Ishikawa para qualquer coisa, né? Não é só para aplicação na indústria, não é só para, vamos dizer assim, para problema sério, entre aspas, a gente consegue aplicar Ishikawa em qualquer cenário, tá bom? Beber uma água aqui, peraí. Depois que realizamos, né, espinha de peixe, muitas vezes não conseguimos chegar, né, à causa raiz da não conformidade. Nesse caso, você pode executar os 5 porquês para as causas prioritárias. Então, aqui, né, como que a gente vai aplicar os 5 porquês? Vou trazer um exemplo aqui prático, né? Então, vamos botar como problema, né? Problema. Um fabricante de eletrônicos percebe que uma porcentagem significativa de seus produtos está falhando nos testes de qualidade. Aí, por que os produtos estão falhando nos testes de qualidade? Ah, porque as soldas estão apresentando defeitos. E aí eu vou para o segundo porquê. Por que as soldas estão apresentando defeito? Ah, porque a máquina de solda não está ajustando a temperatura corretamente. Ah, por que a máquina de solda não está ajustando a temperatura corretamente? Ah, porque o sensor de temperatura da máquina está descalibrado. Ah, por que o sensor de temperatura está descalibrado? Porque não houve manutenção preventiva realizada na máquina. Ah, por que não houve uma manutenção preventiva? Ah, porque não havia um calendário de manutenção estabelecido. Então, nesse exemplo aqui, a causa raiz do problema é a falta de um calendário de manutenção preventiva para aquela máquina de solda específica. E aí, né, pessoal, só ressaltando aqui como um exemplo, cara, é um exemplo extremamente didático, tá? Só para não complicar muito a história, mas mostrando aqui que, às vezes, pessoal, a gente nem precisa de nada do que eu falei anteriormente. Aí ele fala, pô, Nicolas, tu fala um monte, tu tá uma hora falando para depois você vir com uma ferramenta simples
e falar que nada do que tu falou precisava ser aplicado. Não é isso, tá, pessoal? Tudo que eu falei é super aplicável. Mas o que eu quero dizer é, às vezes, vão ter situações dentro da empresa de vocês em que, às vezes, a aplicação... E aí eu tô falando às vezes, várias vezes, para você entender que é só às vezes, não é sempre, tá? Que, às vezes, a aplicação de um 5 porquês, ela já resolve. E aí vem aquela questão do perfil questionador. Se você sair daqui hoje, pessoal, com um perfil questionador e aplicando 5 porquês, quando tiver um problema, cara, já valeu. Já valeu minha noite, já valeu a sua noite, já valeu a noite do pessoal da IPTEC que está online. Então, porque às vezes um problema ele não é tão complexo, pessoal. É só a gente perguntar o porquê. Então, entender, tipo, por que aquilo aconteceu? Tá, beleza, mas por que aconteceu? Por que aconteceu? Até, de fato, chegar na causa raiz do problema. Um ponto importante, pessoal, que a gente fala 5 porquês, mas não necessariamente tem que ser 5 porquês. O que vai determinar a objetividade de quem está respondendo? Então, às vezes, tu vai conversar com uma pessoa, né? Ah, deu um problema aqui na linha de produção. E tu vai conversar lá com o operador, com o colaborador. Cara, mas por que isso aconteceu? Às vezes o cara é aquele meio somebody love da escola escola do professor Raimundo, e aí o cara vai, pum, 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 vai tentando te contornar, e tu tem que fazer uns 20 porquês até chegar na causa raiz. Às vezes não, às vezes é um cara super objetivo, analítico, que de fato, pô, quer ajudar, quer resolver o problema, né? E aí você pergunta ali 2, 3 porquês, pum, batata, tu já chegou na causa raiz. Então, os 5 porquês, ele é um direcionador no sentido de que, em teoria, muitos estudos já foram feitos, fazendo questionamento 5 vezes, você chega na causa raiz. Pode ser que chegue em 4 porquês, pode ser que chegue em 6, pode ser que chegue em 10, mas é aquela questão do perfil questionador, de chegar, não aceitar a primeira resposta como a resposta correta, como uma justificativa plausível, né? É de fato sempre questionar o porquê. E vocês vão perceber no dia a dia de vocês. Pô, deu algum problema, vai chegar lá, sei lá, o seu assistente, o seu analista, quem segue seu operador, alguém membro do seu time, um par seu, e você vai perguntar, cara, mas por que não foi feito isso aqui? Aí o cara vai falar, ah, pô, porque eu tava agarrado fazendo tal coisa e aí eu não consegui fazer isso aí. Aí tu fala, cara, mas isso aí não estava planejado para ontem? Por que tu ficou agarrado em tal negócio? Aí o cara, não, então, porque o fulano de tal faltou no dia anterior e aí a gente não conseguiu terminar e aí ficou para hoje. E aí tu já vai começar, mas por que o cara, aí, pô, por que o cara faltou? Aí tu começa a puxar, puxar, puxar e aí tu entende de fato a causa raiz do problema, tu vai mais a fundo. E o que acontece quando tu começa a fazer isso, né? Na primeira vez, o pessoal vai levar um susto, né? E tu vai começar a fazer isso, tu vai começar a fazer isso. Vai chegar um momento que quando as pessoas tiverem que levar uma situação para você, a pessoa vai falar, cara, eu vou levar isso aqui lá pro Nicolas. Pô, o Nicolas vai me perguntar por que isso aconteceu. Eu tenho que saber responder o porquê. Pô, mas ele vai me perguntar por que isso aconteceu também. E aí a própria pessoa já vai criar dentro dela uma linha de raciocínio dos porquês que ela precisa responder. E aí, muitas das vezes, ela vai chegar lá, pô, não consegui fazer isso por causa disso, 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 disso. Pô, eu tô planejando fazer tal coisa. Você tendo um perfil questionador, você não só se desenvolve, você força com que a sua equipe também se desenvolva, porque eles vão precisar ter um nível de resposta que você exige, né? Então, isso, Nilson, mas eu não tenho equipe, né? Pô, não tem ninguém direto ali a mim. Pô, mas você tem seus pares. Provavelmente você tem clientes e fornecedores internos. Provavelmente você deve passar informação para pessoas e você deve cobrar informação de pessoas. Então, cara, vai utilizando o perfil questionador com quem você pode. Só cuidado, né, pessoal, para não ser rude, para não ser grosseiro, para, enfim, para não se queimar em alguma situação, tá, pessoal? Mas acho que com respeito com a educação, né, a gente chega em qualquer lugar. Mas eu acho que é um ponto, pessoal, que vale a pena falar, que os 5 porquês, às vezes, aplicado numa situação simples, ele já resolve o problema. Então, fazendo um paralelo, se os 5 porquês aplicado diretamente num problema pode trazer a solução, a causa raiz, imagina os 5 porquês aplicado em cima de uma causa potencial. O que é a causa potencial, pessoal? É aquela causa que já passou por toda aquela etapa de você identificar o que aconteceu,
qual que é a causa, qual que são as causas potenciais em cima de um efeito específico, quer dizer, está muito mais direcionado. Então, em vez de você aplicar, né, um 5 porquês em cima de um monstro gigante, que é o problema, você vai pegar e vai aplicar os 5 porquês em cima de um monstrinho pequenininho. Então, se o 5 porquês ele tem força, às vezes, para matar um monstro, imagina a eficiência que ele teria para poder matar um monstrinho. Então, essa ponte, esse paralelo que eu gosto de fazer, né, de explicar por que a gente pode. É bom aplicar tudo isso que a gente aplicou antes e não partir direto para o 5 porquês. E como o 5 porquês ele pode ser útil, né? Se numa situação muito mais aberta, ele às vezes já consegue resolver, né? Quanto mais numa direcionada, né? Como ele pode ser mais efetivo ainda, né? E aí, pessoal, identificado as causas raízes, a gente vai para a nossa quinta etapa, né? Para o nosso quinto passo, que é identificar e implementar ações para a redução do risco de recorrência do incidente. Então, aqui, né, um plano de ação para a redução do risco, ele deve ser elaborado para cada causa raiz identificada, e o plano deve conter, né, a estratégia, né, ou ação para a redução do risco, a pessoa responsável pela execução, prazos e as medidas de efetividade. E aí eu pergunto para vocês, qual ferramenta que vocês gostam de utilizar para plano de ação, pessoal? Qual que é a ferramenta que vocês gostam de utilizar? 5W2H. 5W2H. Perfeito, Fábio. Perfeito. 5W2H. O Sérgio colocou aí também. Eu acho que, para mim, de forma absoluta, o 5W2H ele é o modelo de plano de ação mais bem difundido aí no mercado como um todo. Eu vim de formação lá do começo do Lean Six Sigma. No Lean Six Sigma a gente utiliza o PDCA, né, para fazer o controle das ações, então eu já sou meio que fã de carteirinha e utilizo. E aí, para quem não conhece, né, o 5W2H, pessoal, é uma ferramenta em que ela tem 7 colunas. Então, cada coluna aí, ela representa, né, uma ação que você precisa fazer, né, uma coisa que você precisa identificar, e ela leva, né, a inicial aí de cada ação, né, que precisa ser realizada em cada coluna, né? Então, na primeira coluna, você vai identificar o que aconteceu, na segunda, o porquê, na terceira, quando, na quarta, quem vai fazer, na quinta, aonde, na sexta, como vai ser feito, e na sétima, quanto vai custar. Então, basicamente, né, no começo aqui, né, a gente vai colocar o que de fato vai ser feito, né? Qual que é o plano de ação? Qual que é a causa que vai ser priorizada, né? No porquê, a gente vai colocar a justificativa, né? Então, a gente vai colocar o porquê esse plano de ação vai ser feito, qual que é a importância dele. Entre as etapas, né, de quando, quem, onde, como, é o nosso plano de trabalho, né? É onde a gente vai colocar, né, qual que é a data que vai ser executado, né? Ou qual que é a duração, né, daquele evento. Quem vai executar, né? Quem vai ser o responsável pela aquela atividade do plano de ação, né? Onde, né? Aonde vai ser implementado aquela ação específica, né? Como que aquele plano de ação ele vai ser executado, né? Como que aquela ação ela vai ser posta em prática, né? E, por fim, a estimativa de custo, né? Quanto que vai custar aquela ação. E aí, o quanto vai custar, a gente pode ser em dinheiro, né? Vai custar 10 mil reais. Ou não, vai custar um colaborador para fazer essa determinada ação. Vai ser implementar um controle diário de rotina de verificação de todos os motores, vibração, blá, 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 blá. Quanto isso vai custar? Isso vai custar um colaborador. Beleza, eu preciso ter uma pessoa para fazer isso. Quanto isso vai custar? Não, vou fazer um contrato aqui de serviço de monitoramento. Vai custar 2 mil reais. Enfim, uma obra. Vai custar 50 mil reais. Não vai custar nada. A gente vai fazer tudo com recurso interno. Não aplicado ou zero. Beleza? E aí, pessoal, 2 cuidados que precisam ser tomados. Não coloque nome de ninguém sem alinhar antes, né? Então, se a pessoa que vai ser responsável por uma ação, ela não está participando ali daquela análise, né? Mas vai ter que ser ela, porque ela é a pessoa capacitada e que deveria ficar com uma determinada ação, alinhe com aquela pessoa antes de divulgar aquele plano de ação. E alinhado com esse mesmo ponto é não colocar data para os outros sem alinhar antes também. Então, tem uma ação aqui, vai ser o João que vai fazer. Como que o João consegue fazer? Bota aí que ele vai fazer até o final do mês. O João, ele concordou com essa data?
ele está comprometido com aquela data? E aí eu pergunto, pessoal, se vocês sabem a diferença de estar comprometido de estar envolvido. Porque às vezes o cara está envolvido, mas ele não está comprometido. Então, se ele não for, né, questionado, se ele não for de fato ali, né, apresentado, se ele não construir aquilo ali junto, pode ser que ele não se comprometa. Ele está envolvido, mas ele não está comprometido. Vocês sabem a diferença do comprometido para o envolvido? Alguém? Ninguém sabe? Vou jogar aqui no Google para vocês. Comprometido versus envolvido. Então você vai ter. Abrindo uma nova imagem. Jogar para cá. Tá aqui. A fábula da galinha e do porco. A Maria Cunha colocou aí. Para quem não conhece, pessoal, trazendo aqui, né? Envolvido ou comprometido? A galinha, ela está envolvida. Por quê? Porque ela está participando no café da manhã, a galinha está envolvida. Porque ela vai lá e fornece os ovos, né? Ela vai lá e coloca os ovos e cede os ovos lá para o café da manhã. O porco, ele está comprometido com o café da manhã, porque ele vai e dá o próprio bacon, né, pessoal? Então, ele dá a própria carne, né? Então, quando a gente fala, pô, mas fulano de tal estava envolvido e não realizou. Fulano de tal estava envolvido, mas não executou. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente usa muito termo, eu mesmo usei a questão de pô, tem que estar envolvido. Mas estar envolvido não necessariamente é estar comprometido. E claro, ele pode estar envolvido e comprometido. Então é um cuidado que a gente precisa ter, tá, pessoal? A gente precisa da galera comprometida, a galera dando ali a própria carne, né, pessoal? Não só botando ovo. E aí o Célio botou mais uma pergunta. Gráfico de controle pode ajudar a detectar uma causa potencial através da tendência dos pontos? Poderia ser? Com certeza, cara. E aí eu até coloquei lá, né, o gráfico de controle naquela fase inicial, né, do que aconteceu e de como aconteceu. Mas ele pode, né, ser uma ferramenta, né, para poder identificar, ó, a gente está com uma tendência aqui, ó, de aumento do nosso resultado aqui, aí pode ser quanto maior, pior, né? Então, ó, vamos pegar aqui o nosso peso do produto está aumentando aqui através do tempo, né? Conforme o tempo está passando, esse peso está aumentando de forma exponencial. Se continuar assim, a gente vai fugir do limite especificado. É uma tendência ascendente, né? Está crescendo. Então, isso pode direcionar e aí você vai pegar, né? Pô, aquela tendência, aquele crescimento exponencial que você está identificando, né? Aquela tendência. Você pode pegar aquilo ali e jogar para análise causa-raiz, né? Qual que vai ser o efeito ali, né? Vai ser tendência crescente do indicador de peso, talvez. E aí você vai identificar, né, as causas potenciais ali de matéria-prima, mão de obra, enfim, tudo que está envolvido para aquela tendência ali, tá bom? Voltando a falar de padronização, essa padronização é válida? Se tiver um tempinho, poderia nos falar? Eu não entendi a pergunta. Voltando a falar de padronização, essa padronização é válida? Se tiver um tempinho, poderia nos falar? Não entendi, não entendi essa pergunta, Célio. Se puder explicar um pouquinho melhor. Ah, tu está falando de padronizar exatamente as ferramentas que você precisa utilizar, é isso? Então, cara, eu não sou muito a favor de padronizar, tipo assim, botar um roteiro de todas as ferramentas que você precisa utilizar. Eu gosto de passar, ó, são todas essas ferramentas aqui, você pode ou não utilizar. Na atividade prática, vocês vão ver que tem um modelinho bem simples, em que basicamente, né, a gente tem um cabeçalho inicial, em que não é uma aplicação de ferramenta em si, mas que ele já ajuda, já direciona a aplicação, e eu levo duas ferramentas só. Duas ferramentas só, que na minha opinião são primordiais, tá? A análise causa-raiz precisa ter essas duas ferramentas, três ferramentas na verdade, tá? São três ferramentas. Então, se eu fosse para padronizar, eu padronizaria nessas três ferramentas com mais uma quarta etapa, que é uma preliminar antes dessas, que aí eu vou explicar mais à frente durante a atividade prática, tá? É jogo rápido, tá? Já está chegando lá, já falta pouquíssimos slides agora. Mas padronizar todas as ferramentas eu não acho viável, não. Eu acho que é interessante a pessoa conhecer todas e entender quais são as não negociáveis, as que precisam executar. Essas aqui a gente vai falar no final, tá bom? Pessoal, um outro ponto, beleza. Eu gosto muito do 5W2H. Sempre que eu posso, eu influencio para que as pessoas utilizem, mas dependendo da empresa, do nível de maturidade, daquela equipe, daquele setor,
enfim, da complexidade daquele trabalho. Às vezes o 5W2H ele pode complicar um pouco mais do que ajudar, às vezes a gente pode ter uma resistência, né, da aplicação, ou até mesmo para expor, né, um plano de ação. E às vezes um plano de ação simples, né, com o que, quem e quando, ele pode ser super bem-vindo, né, pessoal? Então eu já apliquei isso em projetos, em acompanhamentos, e foi super útil. Nicolas, eu posso fazer um plano de ação aqui com menos do que isso? Não. Porque se tu botar somente só o quê, você não sabe quem vai fazer e quando vai fazer. Se não tem dono e não tem prazo, não acontece. Ah, posso fazer sem um quando? Se só tem só o quê e quem, mas não tem prazo, também não acontece. Se tem só o quê, quando, mas não tem quem, também não tem dono. Enfim, pessoal, precisa ter os três. Precisa ter no mínimo os três. O que, quem, quando, tá bom? Ah, não quero usar o 5W2H, achei confuso, achei grande, achei desnecessário, enfim, tu pode ter sua opinião. Utilize pelo menos o que, quem, quando, tá? Então, para qualquer plano de ação, seja um plano de ação para poder fazer um projeto pequeno, seja para fazer um projeto grande, independente do que seja, esses três pontos eles são primordiais, tá bom? E aí, pessoal, uma outra ferramenta muito importante que eu sempre gosto de trazer para quando a gente está falando sobre sobre plano de ação é a matriz de priorização, né? A matriz de priorização, ela é uma ferramenta que nos ajuda quando a gente tem muitas ações levantadas. Pô, eu levantei muitas ações, não sei por onde começar. Pô, vou demandar um tempo muito absurdo, preciso entregar um resultado muito rápido. A matriz de priorização ela pode nos ajudar a direcionar o projeto para onde ele precisa ir. Então, eu preciso entregar valor rápido, então eu vou botar o peso do impacto sobre a causa maior. Ah, ter um baixo custo para mim é importante? Não, não é tão importante, então eu vou dar um peso mais baixo. Facilidade de implementação, pô, para mim tem um peso médio. E assim eu vou e eu dou pesos, né, de 1 a 10 aí para cada uma dessas ações, né? E aí eu multiplico, né, esse fator aqui de cima por cada um desses pesos, somo toda essa galera aqui e no final eu consigo priorizar. E aí eu vejo que, pô, beleza, uma ação aqui ela é mais importante porque ela vai ter um maior impacto sobre a causa, ela vai ter um maior baixo custo, ela vai ter uma facilidade de implementação melhor. Enfim, eu consigo ponderar dentro de vários critérios. E uma sacada legal é que a matriz de priorização ela é super personalizável. Então, aqui eu coloquei baixo custo, facilidade e impacto sobre a causa. Para você, pode ser que, cara, eu não quero nenhuma dessas duas, eu quero somente impacto sobre a causa. Independente de custo, independente de facilidade, eu quero impacto sobre a causa. O que vai impactar mais? E aí você prioriza de acordo com isso. Vai ser mais simples, mas já é uma forma, entendeu, pessoal? Então, a aplicação da matriz de priorização é super bem-vinda para quando a gente tem muitas ações a ser implementadas e precisa entregar valor, né, contínuo, valor rápido para aquele processo ali, tá bom? A Fernanda perguntou, né? Falaremos de árvore de causas? Não. Nesse curso aqui a gente não vai entrar nesse detalhe de árvore de causas, tá bom, Fê? A gente pode até trocar uma ideia depois, tá? Qualquer coisa me adiciona lá no LinkedIn, a gente pode bater um papo mais sobre isso e aprofundar nesse conteúdo, beleza? Mas para esse curso aqui em específico a gente não vai entrar nesse detalhe, não. O Cícero perguntou, né? Essa seria a matriz GUT? Não. Se você for puxar aqui a matriz GUT, deixa eu puxar aqui a GUT no Google, aqui no outro navegador. A GUT, ela é esse cara aqui, ó. Cadê? Para quem não conhece, a GUT é essa ferramenta aqui. Ela tem gravidade, urgência e tendência. A aplicação dela é muito parecida. A única diferença é que aqui, quando você tem a matriz de priorização, você tem essas categorias com peso. Na GUT não tem peso. Gravidade, urgência e tendência são tratados com o mesmo peso. Você vai colocar, né? Vai dar ali a nota de 1 a 5 para cada um daqueles ali, e você vai multiplicar a gravidade versus a urgência versus a tendência e vai ter um valor no final. Na matriz de priorização, não. A matriz de priorização, você vai multiplicar aquele valor da nota, né, de 1 a... Aqui a gente bota de 1 a 10. Pô, posso fazer de 1 a 5? Pode também. Mas geralmente eu uso de 1 a 10 quando falo de matriz de priorização. É multiplicar esse pelo fator de cima, né? Então, e depois você somar esses valores. Então tem essa diferença. Num você multiplica, no outro você soma. Não, num você multiplica, no outro você multiplica e soma, né?
Então, com a matriz de priorização, ela é mais personalizável. Para a matriz Gucci, é como se eu escrevesse aqui, né? Gravidade, urgência e tendência, e desse peso 10 para todo mundo. Eu trato os três pilares, né, ali como o mesmo peso. E às vezes pode ser que a gravidade, para mim, é mais importante. Eu posso pegar gravidade, urgência e tendência e trazer para cá? Posso. E aí eu vou dar um peso de 10 para a gravidade, sei lá, um 7 para a urgência, e, sei lá, um 5 para a tendência, não sei. Vai depender muito do que você quer, do que é importante para você. E aí fazer, né, a matriz de priorização em cima desses critérios? Pode, entendeu? Você pode meio que trazer o conceito da Gucci aqui para dentro. Ou você pode simplesmente aplicar a Gucci. Nicolas, eu não quero aplicar a matriz de priorização porque eu já uso a Gucci, eu acho que super me atende, eu prefiro utilizar. Utilize a matriz Gucci nessa etapa. Não tem problema, tá bom, pessoal? É aquilo que eu falei anteriormente. As ferramentas são o fim e não um meio, beleza? Sexto e último passo, né? Avalie a efetividade das ações tomadas. E aqui, né, eu trouxe, né, algumas imagens de ferramentas da PDCA, PDSA, Ciclo DMAIC, Ciclo Demágico. Enfim, aí a gente pode puxar, né, a questão do Scrum, ferramenta, método, qualquer método, metodologia, framework de melhoria contínua, de melhoria de processos como um todo, pessoal, ela sempre vai ter no final alguma etapa em que ela vai falar, sei lá, sobre a sustentabilidade das melhorias, sobre o controle das ações, sobre a padronização das atividades. Enfim, vai ter alguma atividade lá no final de você parar, pensar e olhar. Pô, aquilo que eu fiz surtiu efeito? Aquele efeito, ele é sustentável? Aquela ação, ela está padronizada? Independente do método, pessoal. Como queiram chamar. Controle, padronização, sustentabilidade, sei lá, qualquer nome que você dê, independente do método, independente da ferramenta, independente do framework, vai ter se for melhoria contínua de projetos ou processos, no final vai ter essa etapa, tá bom? Então, não diferente, né, para a parte do RCA, a gente precisa ter essa análise, né, de identificar se as ações implementadas de fato, né, foram efetivas. Algumas ferramentas que a gente pode utilizar, o gráfico de tendência, então, pô, eu estou com um indicador aqui, né, beleza, eu apliquei o RCA, tive aquele time block ali, né, aquele bloqueio, e após isso eu faço a verificação e vejo como estão os resultados, né, após aquela aplicação. Eu posso comparar, né, o meu resultado com um gráfico de controle antes e depois. Então, pô, é um processo que eu já tinha um controle estatístico do processo. Eu crio o que a gente chama dentro do Minitab, né, de stage, que é você passar uma linha de corte e fazer uma nova medição ali, né, e fazer uma comparação do antes e depois. Aí aqui também, né, pessoal, pode entrar a questão de procedimento operacional padrão. Pô, eu mudei alguma coisa ali no processo, redesenhei o processo, e aí então eu preciso ter a aplicação de um POP, eu preciso ter aplicação de treinamento, enfim, uma série de atividades que podem ser realizadas aqui nessa etapa. A questão é ter com vocês a mentalidade que ao final de todo o processo, ao final da implementação do plano de ação, você precisa parar e analisar todo aquele processo e ver se aquilo ali de fato foi efetivo ou não, tá bom? Ou se aqueles ganhos eles podem se perder a qualquer momento. E aí, pessoal, algumas considerações finais antes da gente entrar na nossa atividade prática, né? A chave para resolver um problema é, primeiramente, realmente entendê-lo. Muitas vezes tentamos resolver um problema antes de compreender completamente a sua causa. E o foco muda muito rápido, do problema para a solução. O que pensamos ser a causa é, às vezes, apenas o sintoma. Então, de forma bem resumida, a gente precisa entender o problema, né, pessoal? Então, a gente precisa entender aqui o que a gente está ali de fato analisando. Se a gente começar o nosso RCA com um problema mal definido, e por isso que é o passo 2 lá, né, que é a primeira atividade prática, entender o que aconteceu e como aconteceu, né? Qual que é o problema de fato? Se aquilo ali não for bem feito, a gente vai, vamos partir logo para o Ishikawa. Pô, e aí eu boto aqui o que eu acho na cabeça do peixe. Eu posso definir mal o que eu acho, né, pessoal? Então, aquela primeira etapa de coletar os dados, entender, fazer um brainstorm com o time, fazer algo bem definido é importantíssimo, tá? Para que a gente, no final, a gente consiga, de fato, chegar na causa raiz do nosso problema. Beleza?
E aí, pessoal, indo para o módulo 4, atividade prática, a gente tem aí mais uns 30 minutinhos, acredito que talvez a gente não tome esse tempo todo. Eu vou trazer aqui agora, pessoal, enquanto eu vou abrindo, eu vou deixando as minhas redes aqui na tela, que vocês podem se conectando, tá? Mas o que eu vou trazer aqui agora, pessoal? Não fujam, não vão embora, a gente tem essa atividade prática, acho que é importante. Eu vou mostrar aqui um modelo em branco, que aí eu posso compartilhar depois com vocês, é só vocês me pedirem aí, tá? A gente pode preencher, eu vou mostrar três modelos que foram preenchidos, né? Vou mostrar só o último, na verdade. Um modelo que foi preenchido no último treinamento de RCA. E aí, lembrando, só para vocês saberem, né, pessoal, cada treinamento de RCA ele é diferente, tá? Porque eu vou sempre mudando um pouquinho o conteúdo, vou sempre fazendo alguma modificação, alguns slides que eu falei e eu fiquei assim, cara, esse slide ficou muito ruim, eu mudo o exemplo, então eu vou sempre mudando, né? Mas essa parte da parte prática, eu acho que ela está bem feita, está bem simples e eu já apliquei ela em outros treinamentos, tá? E aqui, né, é um modelo em branco para vocês verem, né? Que alguém perguntou, agora não lembro quem foi, eu acho que foi o Célio que perguntou sobre padronização. Eu tenho essa folha de análise de causa-raiz, que é uma folha padrão, é uma folha que eu recomendo para qualquer pessoa, empresa, enfim, que está iniciando aí a sua caminhada dentro da análise de causa-raiz, né? E aí quer ter um passo a passo ali de como que eu posso aplicar isso aqui na prática. Primeiro passo, né? Definição do problema. Descreva detalhadamente o que aconteceu e como aconteceu. Posso utilizar ferramentas? Posso compartilhar sim, Fernando. Me manda. Isso aqui vai estar também no material didático de quem pediu, porque de quem optou pela versão paga, porque aí vai receber gravação, vai receber a apostila, vai receber esse documento também. Mas isso aqui, quem quiser, cara, isso aqui é de domínio público. Quem quiser pode me pedir no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, nas redes que eu tinha colocado aqui, que eu envio. Tá? Esse aqui é bem basicão. Mas está bem organizadinho, né? Tá bem bonitinho. Mas basicamente aqui, pessoal, definição do problema. Descrever detalhadamente o que aconteceu e como aconteceu. Então, claro, eu posso utilizar uma folha de verificação para levantar os dados e aí sim fazer a definição do problema? Posso. Eu posso fazer uma análise do meu gráfico de controle para poder entender o problema e aí fazer uma definição do problema? Posso. Eu posso fazer uma estratificação dos dados e aí com essa estratificação em mãos eu fazer uma boa definição do meu problema? Posso. Então, quer dizer, as ferramentas que a gente passou naquela etapa do passo 2, né, que era a definição do problema, elas são ferramentas que vão municiar a pessoa que está fazendo, né, a RCA para fazer uma boa definição do problema. Porque lembra da frase que eu mostrei anteriormente agora? Se a gente não tem uma boa definição do problema, a gente não chega na correta causa raiz do problema, tá bom? Então, descrever detalhadamente o que aconteceu e como aconteceu. Segundo passo, Ishikawa, identificar as causas potenciais. Está escrito aqui, tá? Ó, com a linha aqui, ó. Identificar as causas potenciais. Então, eu vou botar aqui, ó, na cabeça do peixe, qual que é o meu problema, né? O que eu quero resolver. E aí eu vou identificar as causas potenciais. Feito isso, eu vou pegar aqui, né, as causas potenciais que foram validadas. E aí, antes de passar para os 5 porquês, eu sempre gosto de falar, pessoal, fez o Ishikawa, beleza, mapeei um monte de coisa, tá lotado. Cara, onde isso acontece? Pô, isso aqui acontece lá no, sei lá, no setor de decoração da minha fábrica. Pô, pega essa folha, vai com o time na área e entende. Cara, isso aqui faz sentido o que a gente está colocando? Pô, essa causa potencial faz sentido a gente investigar. Pô, essa aqui faz sentido? Pô, não faz sentido não. A gente olhou aqui na prática, isso aqui não acontece. E vai fazendo uma validação dessas causas potenciais. Porque se você pegar tudo que foi falado ali e já jogar para os 5 porquês, cara, você vai fazer 5 porquês até amanhã. Então, já faz uma pré-validação em loco, no Gemba, onde acontece o problema, tá? Feito isso, peguem essas causas que foram validadas. Essa atividade pode ser chamada de A3? Sim. O A3 nada mais é do que um formato de folha em que você pega, né, as ferramentas ali, bota no formato de A3 e aí você tem uma série de aplicação de A3. Você tem A3 para aplicação de soluções de problemas, você tem A3 para apresentação de projetos, né, para reporte de projetos, você tem A3 para desenvolvimento de produto.
Então, você tem uma série de aplicação para A3, para melhoria de processo, enfim. É mais comum utilizar o A3 para resolução de problemas, pelo menos o que eu mais vejo, tá? Essa folha, ela parece bem com o A3, tá? Ela só tá mais simples, né? Tá bem simples. Mas se você pegar isso aqui, deitar uma folha A3 e dividir, isso aqui cabe dentro de um A3 sim, tá? Eu não entendi a pergunta, o Célio. Para desenvolver produto pode ser chamado de QFD. QFD é é tipo aquela matriz, não é? Se quiser falar, pode falar, tá? Se acanhe, não. Isso. Sim, cara, para desenvolver produto, tu pode utilizar a matriz, né? Mas ela é muito voltada para a parte de qualidade, né? Identificar, né, aquela questão de voz do cliente, voz do processo, né? Fazer aquele desdobramento todo, né? Eu acho ela é um pouquinho mais complexa, né, do que essa aplicação do A3, né? Ah, tranquilo, cara. Ela é um pouquinho mais complexa. O A3 ele é mais simples, né? Mais intuitivo, né? Eu acho que é bem fácil para qualquer pessoa aplicar. E aí, cara, seguindo aqui nos cinco porquês, né, pessoal? Feita a validação, validei as principais causas ali. Vou pegar cada causa potencial dessa validada e vou fazer a aplicação dos cinco porquês até chegar na causa raiz. Então, vou fazer aqui a causa raiz, beleza? Com a causa raiz na mão para esses problemas, pode ser que às vezes uma causa potencial ela desdobre na mesma causa raiz. E isso acontece, tá, pessoal? Às vezes você tem dois, três problemas quando você começa e questionando por quê, quando você chega na causa raiz e você vai fazendo outros, você vê, e caraca, cheguei na mesma causa raiz, a mesma causa raiz ela impacta em mais de um problema. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Então, feito isso, né, com a causa raiz em mão, vocês vão vir aqui para o plano de ação, né? Então, você vai colocar identificar e implementar ações para a redução do risco e recorrência do incidente. Então, você vai pegar aqui, pô, a causa raiz é tal coisa. Então, qual ação vai ser tomada? Ah, a gente vai fazer, enfim, pô, eu falei do copo, né? O copo tá quebrando. Por que tá quebrando? Porque tá caindo no chão. Por que tá caindo no chão? Porque tá escorregadio. Pô, por que ele tá escorregadio? Ah, porque é, a, a lubricidade do vidro tá maior, não sei, alguma coisa do tipo. E aí, como ação aqui de reduzir a lubricidade do vidro, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, aí eu vou botar o quê? Reduzir a lubricidade do vidro. Por quê? Porque o copo está escorregadio. Quando vai fazer? Vai ser feito no mês que vem. Quem vai fazer? Vai ser o João. Aonde? Sei lá, na fabricação. Como? Ele vai alterar os parâmetros e blá, 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 blá. Quanto isso vai custar? Não vai custar nada. Então, enfim, é um exemplo aqui que veio aqui da minha cabeça agora, tá, pessoal? Então, pessoal, isso aqui um exemplo de aplicação, então foi aquilo que vocês perguntaram aí, né? E se for olhar aqui, são 4 passos simples, são 3 ferramentas, diagrama de Chikawa, 5 porquês e o plano de ação 5W2H. E claro, né, com uma boa definição do problema no começo, não chega a ser uma ferramenta, mas ela pode ser abastecida por outras ferramentas para chegar nessa boa definição do problema. Então, eu considero que isso aqui é o mínimo necessário para você poder ter uma boa aplicação aí de uma RCA. Beleza, pessoal? E aí, né, trazendo aqui outra folha, deixa eu abrir aqui um exemplo que foi de outra aula. Deixa eu ver se esse aqui tá legal. Ah, foi esse aqui. O pessoal sempre fica meio apavorado na hora de fazer isso aqui, porque você fala assim, e já vão pensando aí, pessoal. Ó, porque a gente vai pegar algum problema de vocês. Eu sei que o tempo tá curto e vai muito de vocês, tá? Porque a atividade prática vocês precisam fazer junto comigo, eu não posso fazer. O que eu estou fazendo para trazer o máximo de prática possível, sem precisar que vocês falem, é trazendo o exemplo de anteriores. Né? Então, aqui nesse exemplo aqui foi aumento no índice de turnover na empresa nos últimos 3 meses. E aí, o que a gente colocou aqui como efeito aqui, né, a ser tratado? Funcionários pedindo demissão. E aí a gente levantou uma série de ações, de possíveis causas potenciais liderança tóxica, cultura da empresa, horas extras, carga horária excessiva, falta de padronização dos processos, alto índice de falhas recorrentes, atraso nos pagamentos, falta de treinamentos, distribuição de tarefas, falta de plano de carreira. E aí, isso aqui estava tudo em branco. E aí a gente foi e começou a fazer a validação. E aí a gente fez aqui mesmo. Não tem como a gente ir na empresa para ver. A gente falou, pô, pessoal, liderança tóxica, vocês acham que faz sentido? Aí o pessoal votou, não, acho que faz. Ah, beleza, a maioria achava que fazia sentido. Pô, cultura da empresa, não, a gente não acha que faz sentido, não. Hora extra, também a gente não acha que faz sentido, não. Carga horária excessiva, não, a gente acha que faz sentido. Enfim, a gente foi marcando aqui e, de fato, o de verde
foi o que a gente levantou, validou, né, como causa potencial. Como o tempo estava apertado, a gente pegou somente uma dessas causas aqui para poder fazer, né, os 5 porquês para conseguir fazer todas as atividades. Então a gente pegou aqui atraso no pagamento, é uma causa potencial. Por quê? Atraso no processamento da folha de pagamento. Por quê? Porque tem erro na operação do sistema. Por quê? Porque tem excesso de dados a serem computados. Por quê? Porque o software utilizado tem limitação. Por quê? Porque o sistema ele é obsoleto. Então, a causa raiz do atraso do pagamento é um sistema obsoleto que gera uma série de problemas que fazem com que o pagamento ele atrase. E aí, como ação, modernização do sistema. Por quê? O sistema está obsoleto. Então, geralmente, no porquê vai ser a causa raiz. Então, o porquê vai ser basicamente a causa raiz. Claro, você pode botar numa riqueza de detalhes maior. E o que vai ser o que de fato você vai fazer para resolver aquele porquê, né? O quando, né? Segundo trimestre de 2025. Quem? Vai ser a Tatiana. Aonde? No RH e TI. Como? Reunião entre RH e TI, né? RH definir requisitos e TI apresentando soluções disponíveis no mercado. Quanto vai custar? R$ 10.000. Então, foi um modelinho que a gente fez, né, no último treinamento, um modelo simples. E aí eu queria entender de vocês. Vocês gostariam de trazer um problema para a gente tratar aqui? Ou vocês gostariam que eu abrisse uma outra folha aqui para poder mostrar de uma outra turma também? O que vocês preferem? Até 10 horas a gente tem tempo. E aí, galerinha? O que vocês mandam? Outra folha? Oi? Uma outra folha de uma outra turma? Outra folha? Beleza. Vou pegar aqui. Essa aqui foi. Beleza, essa aqui também foi legal. Alto índice de máquina parada. E aí, só uma curiosidade, pessoal. Essa folha aqui, há uns 4 treinamentos atrás, ela foi por acaso. Eu estava até com um logo aqui, que não era da IPTEC, é um logo meu. E aí, na hora, o pessoal, eu acabei a aula um pouco antes, falei, cara, tem tempo, vou fazer uma atividade prática. Aí, improvisei na hora, apaguei o logo, joguei na tela e a gente começou a fazer junto, a galera gostou. E aí, eu mantive isso aqui para outras turmas. Mas basicamente aqui, pessoal, definição do problema, né? O que aconteceu e como, né? Alto índice de máquina parada por manutenção corretiva, né? MTBF alto. Então, com base nos dados, então essa empresa aqui, ela faz um controle, né, dos indicadores de manutenção dela. Então, ela acompanha ali, né, o tempo entre falhas, o tempo de correção, enfim. Ela identificou que tem um alto índice de parada por manutenções corretivas. E na empresa como um todo, durante o ano de 2023 e 2024. Então, a gente botou aqui, né, como efeito, alto índice de máquina parada. O que a gente levantou aqui, né? Erro do projeto, falta do sistema de medição, falta de calibração, erro no cálculo dos KPIs, falta de lubrificação, plano de manutenção, especificação técnica inadequada, falta de pessoas, falta de treinamento, falta de pessoas capacitadas, desgaste por tempo de uso, fadiga do material, material abrasivo, óleo de baixa qualidade, falta de material para manutenção, baixa qualidade dos insumos. E aí depois a gente veio validando, né? Contando com todo o time, né? Essa aqui, na verdade, essa aqui foi muito subjetiva, que aí foi todo mundo meio que dando ideia da cabeça. Essa aqui foi mais em cima de um problema de um aluno específico e ele ajudou a gente a validar, porque ele conhecia o processo. E aí a gente foi validando, beleza, o que fazia sentido, o que não fazia sentido, a gente marcou com X. Também pela questão do tempo, a gente pegou somente, né, uma possível causa potencial, que foi a falta de um plano de manutenção, que eles levantaram, cadê? Falta aqui, plano de manutenção. Então a gente botou aqui, causa potencial, falta de plano de manutenção, por quê? Porque não tem pessoas qualificadas, por quê? Porque a empresa não enxerga valor nisso, por quê? Porque a empresa prioriza produzir ao menor custo, por quê? Falta de entendimento da direção com relação aos prejuízos das paradas de máquina, por quê? Falta de conhecimento do negócio como um todo, causa raiz desconhecimento do processo como um todo. Então a gente botou aqui, né? Como ação, né? Implementar, né, um comitê da alta direção para visitas e entendimento do processo do negócio, porque desconhecimento do processo como um todo, a partir do segundo semestre, quem? Diretor de manufatura, aonde? Teste piloto na unidade de Recife, com reuniões quinzenais, com metade do tempo no escritório e a outra metade no chão de fábrica, e custaria aí R$ 60.000 aí por mês aí, devido ao custo para fazer tudo isso. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma atividade didática, tá? Então a gente foi muito em cima do que a galera foi falando ali. Tem coisas que pode fazer sentido, outras podem fazer menos, tá? Tem uma outra aqui também, tá? Que a gente trouxe,
Essa aqui eu acho que foi a primeira ou a segunda. Essa foi a primeira. Já foram três. Essa aqui, então, é a quarta turma que eu utilizo essa mesma folha aqui, esse modelo de folha. Então, definição de problema: falha no tingimento dos tecidos na campanha de novembro de 23. Já tem, já está em 2025. Na campanha de novembro de 23. Então, aqui, como efeito, falha no tingimento. Então, a gente levantou aqui, né? Temperatura acima do normal, temperatura da máquina, falha no software, falha de padronização, falta de treinamento, sobrecarga de trabalho, problema nas correias, rolamento, falha no dosador, tinta rala, tinta vencida, pouca tinta. E aí a gente validou, né? O que fazia sentido, botou o X no que não fazia sentido, e aí a gente pegou uma das causas potenciais aqui, né? Que era a temperatura da máquina. E aí, beleza, causa potencial, temperatura da máquina. Por quê? Defeito no termopar. Por quê? Falta de manutenção. Por quê? Falta de um plano de manutenção preventiva. Por quê? Porque não existe uma equipe de PCM. Causa raiz, falta de responsável pelas manutenções preventivas. Plano de ação, definir um responsável pelo PCM. Por quê? É necessário ter um plano de manutenção preventiva para garantir que não tenhamos quebras não previstas. A partir do primeiro trimestre de 2024, quem vai fazer? Vai ser o João. Aonde? Na manutenção geral. Como? Redistribuindo as tarefas e identificando os potenciais profissionais. Quanto que isso vai custar? Nada, porque ele vai simplesmente redistribuir as tarefas e não vai contratar ninguém mais, mas vai distribuir de forma que a gente consiga ter alguém responsável pela essa parte de PCM. Então, esse aqui foi mais um exemplo que a gente preencheu aí ao longo desses treinamentos. Pessoal, lembrando mais uma vez, não custa reforçar, são todos exemplos didáticos que a gente preencheu com a galera aqui, com o que foi falando, com o que foi surgindo na improvisação também, numa turma que estava acabando às 10 horas da noite com todo mundo cansado. Então não vai estar 100% perfeito, mas eu acho que é só para a gente trazer aqui o conceito e ver que a aplicação é simples, né? Então, é um passo a passo claro. A mentalidade, né, o mindset do questionador, aquele espírito questionador, ele tem que existir em todas as etapas. Claro que na etapa 3 aqui dos 5 porquês ela é muito mais forte, mas ela tem que existir desde o começo. E eu acho que se vocês imprimirem essa folha, for para onde está acontecendo o problema e aplicar, vocês vão conseguir resolver o problema, vão chegar na causa raiz, vão sair com um plano de ação bem definido e vão ficar bonito na fita, mostrando que vocês conseguem aplicar, né, algo com metodologia, com método. E aí, né, a gente olhando assim, pô, Nicolas, caraca, isso aí é simples demais. Cara, tem empresa que não consegue aplicar isso. Tem empresa que, se você fizer isso aqui, os caras vão falar, que isso, cara? Pô, que negócio organizado, bonito, com método, com passo a passo, com algo estruturado, que às vezes é uma empresa que só trabalha com ver e agir, uma empresa que só trabalha no sentimento, trabalha em axiologia. Então, se você vai numa empresa que trabalha com axiologia e tu leva uma folha dessas de 2 páginas e tu aplica isso, cara, tu é um ET, sabe? Claro, se tu resolver o problema, cara, beleza, tu vai mostrando, vai provando o valor da ferramenta e da aplicação do método, né? Então, recomendo que vocês utilizem, pessoal. Pessoal, temos aí pouquíssimos minutos para o fim, e aí agora eu me coloco à disposição para sugestões, questionamentos. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Temos 32 pessoas online aqui ainda. Chegamos a bater 39, pelo menos eu vi aí 39, não sei se chegou a bater 40, mas, pô, quase 10 horas da noite, temos aí 32 pessoas conectadas, atentas aqui com a gente, né? Então, deixe esse momento aí com os QR Codes na tela, não deixem de se conectar no LinkedIn, no meu Instagram profissional, no WhatsApp também, se quiser falar comigo. Se for postar alguma coisa no Instagram, não deixe de marcar o CPI Petec. Sigam eles também, eles estão sempre postando conteúdo maneiro, estão sempre postando todos os cursos que vão acontecer. Então, eles não deixam a gente esquecer que vai ter o curso e tal. Então, não deixem de seguir e marcar aí, que eles sempre repostam. E é bom mostrar que vocês estão aí se desenvolvendo. E aí, pessoal, me coloco à disposição. Alguma dúvida, alguma coisa aí que eu possa responder a mais, alguma coisa que a gente pode melhorar aí para uma próxima? O que vocês acham? Se for para esculachar, pode esculachar no privado. Pode falar, tá, pessoal? Toda crítica ela é super bem-vinda e espero que eu tenha conseguido atender, né, aos anseios, às expectativas de vocês, que a gente tenha conseguido cumprir aqueles 4 combinados lá, né, de participação, aplicabilidade, diversão e de respeito aí durante todo esse curso aí.
tá bom? Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de